Olá, pessoal! No mês de abril, nós vamos estar fazendo uma série com o título Conselhos para as Noivas. Isso porque maio tá aí e grande parte das noivas escolhem esse mês para casar, não que não case nos demais meses do ano. Mas esse é um mês muito místico, por isso nós estaremos então apresentando esta série Conselhos para Noivas. Inclusive, nesta série, nós vamos responder algumas questões que fazem parte das dúvidas das noivas, elas querem saber, nós estamos falando, claro, e logicamente com as noivas cristãs, e nós vamos então estar respondendo várias questões. E uma dessas questões que nós vamos começar nesse vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo da série, vai responder a seguinte pergunta: será que fazer chá de lingerie para noivas cristãs é pecado? Então, se você tem essa dúvida ou conhece noivas que estão com essa dúvida, quer saber a resposta se é pecado ou não, isso nós vamos tratar biblicamente, então vem aqui comigo e nós vamos saber. É muito comum que o cristão se deixe levar pelas propostas seculares de divertimento e distração. Imagino que não seja diferente para as noivas cristãs. O chá de lingerie é uma opção de diversão da noiva com as suas amigas mais próximas, mas muitas vezes elas ficam confusas se podem ou não fazer o chá de lingerie. A falta de conhecimento bíblico sobre essa questão faz com que muitas delas, sem discernimento, conduzam as brincadeiras fora da ética cristã, resultando em um ambiente cheio de malícia, que ao invés de glorificar a Deus, acaba trazendo escândalos ao nome dele. Eu sou a Cléo Peixoto, conselheira bíblica. As noivas verdadeiramente cristãs que desejam fazer o seu chá de lingerie como opção de passar um momento descontraído, alegre com as suas amigas íntimas, que são mais íntimas, receberão através desse conteúdo orientação bíblica que as leve a testemunhar lealdade, fidelidade ao Senhor Deus e aos seus princípios de modo alegre, descontraído, feliz, sem causar escândalos às convidadas e muito menos ao nome de Deus. Olha aí, dá uma olhadinha no seu canto inferior do vídeo. Vê se aí está escrito inscrever-se em vermelho. Se estiver assim, você ainda não está inscrita no meu canal. Por favor, clique aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. E claro, compartilhe com as suas amigas, compartilhe com as noivas cristãs que têm dúvidas sobre o seu casamento. E assim esse conteúdo poderá ser espalhado de forma rápida, fácil e totalmente acessível. Basta compartilhar. Caso você seja essa noiva, ou a mãe da noiva, ou uma amiga de alguma noiva, e que esteja pensando em organizar o chá de lingerie e não sabe como fazer isso sob uma perspectiva bíblica, veja as dicas que eu gostaria e que eu tenho para passar para você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, o que é? Sonde a motivação do coração. Então, a noiva, ela precisa saber o porquê ela deseja fazer o chá. É simplesmente porque todo mundo faz? É porque é um momento misterioso, um momento muito esperado? É porque gastou muito com o casamento e precisa de enxovais? Ou é simplesmente porque vai se casar?
Então é importante fazer essa sondagem inicial. Depois, uma segunda pergunta bastante interessante a se fazer seria a seguinte: para quê? Para quê? Então, isso nós vamos sondando o coração. Eu desejo fazer o chá para me divertir com as amigas antes do casamento? Eu desejo fazer o chá para obter enxovais que eu não consegui comprar e eu gostaria de comprar? Eu quero fazer o chá para extravasar com as brincadeiras picantes antes do casamento? Ou eu desejo fazer o chá simplesmente pelo desejo de fazer o chá? Para quê? Para que é que eu quero fazer o chá? Então, nós vimos aí duas perguntas: por quê e também para quê? Essas questões, elas ajudam na sondagem das motivações, mas tem mais, espera só um pouquinho. Vamos pensar na causa original para se fazer um chá de lingerie. Então, nós pensamos o seguinte: a causa original, sim, é o futuro casamento, não é verdade? Porque se você não fosse casar, se a noiva não fosse casar, obviamente não aconteceria o chá de lingerie, certo? Então, o casamento, ele é a causa do chá. Mas se o casamento é a causa do chá, eu devo entender, então, como é que o chá de lingerie, o casamento, estão andando, né? Como que eles andam juntos, como é que eles estão linkados, porque um, sim, está vinculado necessariamente ao outro. Por isso que é importante saber o que Deus pensa sobre, em primeiro lugar, o casamento, para daí então saber se fazer o chá é pecado ou não. Entenderam essa ideia? O casamento, ele foi criado para a glória de Deus. Então, presta atenção nisso. O casamento, ele foi criado para a glória de Deus, incluindo a noite de núpcias. Olha que legal, olha a Bíblia, como ela é perfeita. Então, Deus criou o casamento, foi Ele que pensou no casamento para a sua própria glória. E claro, quando Ele pensou no casamento, sim, a noite de núpcia, as núpcias, as relações sexuais estão incluídas sim, tá bom? E onde é que nós podemos testificar isso biblicamente? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos dos 26 até o 28. Você pode ler esse texto que você vai encontrar essa resposta lá. Fazer o chá de lingerie, então, seria pecado? De acordo com Mateus capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: o cristão, lá está falando que o cristão, ele deve brilhar à luz de Cristo. Então, o chá em si não é pecado, mas ele pode se tornar pecaminoso dependendo do propósito que a noiva cristã tem em fazer o chá. Por isso que eu achei importante sondar ali, começar sondando as motivações do coração. Então, por que de acordo com o motivo que você tem para fazer o chá, pode se tornar pecaminoso? Porque essa organização do evento, ela precisa estar comprometida com a glória de Deus. Então, a noiva cristã, sim, ela desfruta de uma liberdade em Cristo para fazer o seu chá de lingerie, de cozinha, de panela, de acordo aí com a cultura regional, né? Depende da cultura. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele fala que a liberdade cristã deve ser desfrutada de acordo com a palavra de Deus. Então, ao falar em liberdade, no contexto em que esse texto foi escrito, a situação em Corinto era exatamente a ideia de liberdade total. Tinha relação com aspectos culturais enraizados que eram rituais de prostituição. O apóstolo Paulo, ele vai fechar a ideia sobre a finalidade do corpo
corpo, que é honrar a Deus. Então, no caso do chá de lingerie, que tem se tornado cultural na nossa época, a noiva, é preciso que essa noiva cristã, ela não se esqueça qual é a finalidade do seu corpo. Então, qual é a finalidade do corpo da noiva cristã? Sim, continua sendo honrar a Deus. Se a finalidade do corpo é honrar a Deus, o casamento servirá a esse propósito em todos os processos dele. Namoro, noivado, casamento e todos os chás que aí se incluem. Então, eu posso concluir aqui nessa primeira pergunta, nessa sondagem da motivação do coração, que essa deve ser a motivação. Fazer o chá de modo que ela honre a Deus, que ela glorifique a Deus com o seu corpo. Então, o que não deve conter no chá? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Salmo 52, 2, de 1 até o versículo 4, diz o seguinte: fazer festa não com o fermento da maldade e da malícia, mas de sinceridade e verdade. Malícia, falsidade e mentira não podem fazer parte do chá de lingerie da noiva cristã. O que mais que não pode? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 3 a 8, adverte sobre o uso do corpo. Deve ser para santificação e não para satisfação dos desejos impuros. Não conter brincadeiras, então, que satisfaçam desejos pecaminosos. Abacuque, capítulo 2, versículo 15, diz para não incitar o próximo à malícia. Isso vai ser confirmado em Atos 13, 10, em Romanos 1, 29. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, por exemplo, diz que sem malícia que atrapalhe o processo da salvação das convidadas não crentes, se houver ali alguma convidada que não é crente. Então, de acordo com esse texto de 1 Pedro, a malícia, ela pode ser uma pedra de tropeço quando ela é apresentada ali para uma pessoa que não aceitou a Cristo ainda, para uma pessoa talvez até que esteja em processo de salvação em Cristo Jesus. Jeremias 4, 14, Salmo 34, 21, Salmo 52, 1, vai confirmar essa verdade. A noiva, ela deve estar atenta ao seu papel como uma noiva cristã. Então, ela não pode espelhar e muito menos espalhar malícia. A noiva cristã, ela espalha e ela espelha a glória de Deus. Nós vamos confirmar isso lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31, Colossenses 3, 8, Tiago 1, 21, 1 Pedro 2, 16. E em relação à sexualidade, como é que fica essa questão, já que é um chá de lingerie? Não usar as linguagens vulgar e brincadeiras de duplo sentido no chá. Você vai conferir isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Efésios 5, 3. Então, a gente não pode também usar fantasias que envolvam desejos ilícitos em momentos e lugar inadequados. Nós vamos ver a confirmação disso lá em Filipenses 4, 8. Ele fala, finalmente, tudo, irmãos, que é verdadeiro, que é puro, que é de boa fama, que é amável. Então, são atitudes, né? São princípios que nós devemos aplicar para que a gente dê o testemunho de que a nossa vida, ela está, o nosso corpo, para um serviço da glória de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, diz que entre os cristãos não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Então, nós devemos, a noiva cristã, organizar o seu chá, ela precisa pensar sobre isso, ela precisa levar essas questões bíblicas a sério. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a noiva cristã, ao fazer o seu chá de lingerie,
ela deve intencionalmente, né? Ela precisa pensar intencionalmente em glorificar a Deus através do seu comportamento ali naquele chá. Aonde que você, noiva cristã, amiga da noiva, mãe da noiva, né? Você que está envolvida com a noiva, pode buscar isso. Eu vou deixar esses versículos lá na descrição do vídeo, você pode olhar ali depois, mas você vai conferir isso lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, João 8, 31, João 14, 21, Efésios 4, 17 ao 19, Efésios 5, do 1 até o 6. E também nós precisamos pensar que a noiva cristã, ela não deve ser motivo de escândalo e de confusão. A escolha para cada detalhe da organização deve ser sempre pensando num padrão bíblico de conduta. Aonde você vai encontrar isso na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Então, a noiva cristã não deve amar o modelo do mundo. Não é porque o mundo usa um padrão distorcido de se divertir, você, como noiva cristã, deve também se utilizar disso. Não divirta com classe e sabedoria mundana. Se divirta, seja alegre, seja feliz, mas se utilize para isso de um padrão bíblico. Para não amar o modelo do mundo, nem as coisas que há no mundo, a base bíblica é 1 João capítulo 2, versículo 15. E você que é amiga, que é irmã, que é madrinha, que você tem um vínculo com a noiva, também você como cristã, incentive a noiva cristã a ter esse zelo pelo seu corpo, pelo momento, amor às vidas que ali estarão presentes e que o pensamento na organização desse chá seja esse pensamento bíblico. Então, quais as recomendações que eu daria nesse sentido para todo esse pessoal envolvido? E eu estou aqui me referindo a quem de fato tem temor a Deus. Então, sejam puras no coração para Deus. Você pode ler lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24. Então, pensando no propósito de Deus para o seu corpo, que é de glorificá-lo, pode fazer o seu chá de lingerie sem medo e qualquer constrangimento, viu? Você deve agir com total liberdade, mas dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Dá para ser feliz, dá para se divertir, dá para brincar, dá para passar esses momentos com as amigas mais próximas, mais íntimas, tranquilamente de modo bíblico. Que você, noiva cristã, tenha compreendido que o chá de lingerie é uma opção, sim. Ele é lícito, você pode passar esse momento descontraído, alegre com as suas amigas mais íntimas de modo bíblico, testemunhando lealdade, fidelidade ao Senhor Deus e aos seus princípios, sem causar escândalo às suas convidadas e muito menos à pessoa mais importante nessa festa, nesse evento, que é a pessoa de Deus. As noivas cristãs em potencial e as que estão noivas precisam encontrar paz ao pensarem no seu chá de lingerie. Compartilhe esse vídeo com todas elas e até o nosso próximo vídeo, que continua com essa série Conselho para as Noivas. Os próximos estarão imperdíveis. Até lá, pessoal!